E as restaurações? Como é que fica isso, né? Nós temos dois tipos de dentes. Ou um dente restaurável, que o dente restaurado ele já passou por um procedimento odontológico, é aquele dente que já foi no dentista, mas também nós temos um tipo de dente que a gente chama de rígido. O que é um dente rígido? Eu não sei se tem algum dentista aqui na sala, mas eu vou falar para ensinar mesmo, tá? O dente rígido é aquele dente que ele não sofreu cárie, ele nunca foi tocado, ele é um dente ainda do jeito que ele nasceu. Então, ele é um dente totalmente natural. Poucas pessoas conseguem isso, ter todos os dentes rígidos, todos os dentes íntegros. A palavra rígido é sinônimo de integridade. É aquele dente íntegro que não sofreu nenhum processo de restauração ainda. E restaurações são dentes que já tiveram uma cárie, já houve uma destruição por um processo carioso e foi restaurado. Foi colocado um outro material ali naquele lugar para fazer a função do dente, para suprimir aquilo que foi perdido. Daí a gente denomina isso de restauração. E a restauração que eu vou falar agora é uma restauração com um nome. Ela tem esse nome aqui, ó, amálgama. E eu vou contar para vocês o que é um amálgama, que todo mundo, muitas pessoas ainda têm essa restauração nos dentes. O amálgama é uma restauração que ela está proibida. Ela existe um mecanismo já tramitando de profissionais que lutam para que os pacientes que têm esse material na boca seja retirado e substituído por um outro material. E a utilização dele na forma a granel foi proibida, é proibida, tanto no Brasil quanto em muitos países de primeiro mundo, assim. Então, é proibido o dentista colocar esse material na boca do paciente, principalmente o a granel. Só que existe ainda muita gente que tem essa restauração dentro da boca. Então, eu vou passar um vídeo agora, um vídeo bem curto, que conta sobre uma convenção que teve, que é a Convenção de Minamata, onde o Conselho Federal de Odontologia já apresentou isso num congresso, contando como que esse amálgama, ele interfere na saúde das pessoas, como que ele interfere na natureza, como que ele contamina também a natureza. Eu vou passar esse vídeo, é bem curto, mas muito valioso, e faz com que a nossa visão melhore e a gente expanda a nossa consciência com relação a esse tipo de restauração. Esse elemento químico precisava ser aniquilado da sociedade. Ele tinha que ser removido de todos os usos da sociedade. Qual é o elemento químico que eu estou falando? O mercúrio. Veja, gente, a Convenção de Minamata não é sobre o amálgama dental, é sobre o mercúrio. A Convenção de Minamata alcança a odontologia de frente, porque ela envolve um dos produtos que o cirurgião dentista trabalha há tantos anos. E para dar um panorama geral nessa questão, é importante entender que o Ministério da Saúde do Brasil, né, o Brasil como parte que ratificou a convenção, internalizou todo o pacote de legislação internacional para o Brasil, está extremamente ativo nessa questão. Tá? Existem dados que mostram que 70% dos dentistas do setor público brasileiro continuam utilizando o amálgama dental, que cerca de 10 milhões de restaurações são realizadas ou removidas todos os anos. E cada restauração dessa gera resíduo, tanto na colocação como na remoção, talvez até mais na remoção. O amálgama dental vai ser totalmente proibido dentro de alguns anos. Esse vídeo tá ali no YouTube, ele tá assim completo. Eu trouxe isso aqui porque ele é um vídeo de mais de 1 hora, mas isso aqui já é um caminho para que vocês busquem compreender sobre o amálgama, sobre o mercúrio. O amálgama é uma restauração odontológica, ele foi criado para ser uma restauração odontológica. E para você fazer o amálgama, você utiliza 50% de mercúrio
Então, você vai fazer uma restauração odontológica, 50% dessa restauração ela é mercúrio, e os outros 50% é chumbo e limalha de prata. Esses dois materiais, eles se unem e vão para dentro do dente, para a cavidade dental. Fazer o recheio do dente, fazer a restauração do dente. E cada vez que a gente mastiga, cada vez que a gente coloca algo quente na boca, né? Cada vez que o dentista tira esse material da boca de alguém, né? O dentista aspira isso. O paciente anda com essa restauração o dia inteiro. Anda um dia, uma semana, um ano. Tem gente que tem essa restauração, vocês podem já hoje olhar, fazer, começar já a trabalhar, né? Olhar para a boca dos seus parentes, olhar, examinar as pessoas aí com mais de 25 anos, 30 anos, que era muito comum. Então, vocês vão ver essas restaurações dentro das bocas, que estão andando por aí. Então, um produto altamente químico, altamente interferente, que é o mercúrio. O mercúrio ele tem a capacidade de atravessar uma barreira que o nosso cérebro tem de proteção. E ele atravessa e vai lá no neurônio, ele se conecta no neurônio, trazendo um diagnóstico de falso Alzheimer. Então, a gente tem um público hoje, que é um público que apresenta muito mais Alzheimer, muito mais mães tendo filhos com autismo, que são essas pessoas dessa década do amálgama. Só que o Conselho Federal de Odontologia já está aberto a isso. A gente já tem dito isso já é tema do Congresso, né? É para todos os dentistas saberem disso, né? Mas não são todos que se aprofundam em congresso, não são todos que têm musculatura glútea para ficar sentado estudando, ficar sentado ouvindo, mas isso já é falado há muito tempo. Esse congresso aqui, eu não lembro bem, eu estava lá, mas eu não lembro se foi 2019 ou 2018, foi antes da pandemia, isso eu lembro. E isso esse congresso de Minamata já é algo determinado até pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Vamos seguir em frente, gente, que nossa viagem está ainda não estamos nem na metade. Essa aula é muito boa. Vamos lá. Aqui, ó, eu trouxe um texto, ó, que está aí. Vocês podem pesquisar. O projeto de lei é um projeto de lei que tem número já lá, 3098 de 21, que determinava o prazo de 3 anos para todo o país reduzir o uso do mercúrio. E aqui, ó, em 2019, desde 2019, a Anvisa já proíbe a utilização desse pó, né, de liga para fazer amálgama, né, do mercúrio que não é encapsulado. Então, já está proibido isso, já não se fala mais nisso, não se usa mais amálgama, e isso aí tem que ser extinto, tá? Então, cada vez mais a gente vai ouvir sobre isso, e vocês que estão aqui já saem na frente. Porque se você conversar com um dentista amanhã, ele não sabe disso. E eu já estou entregando, através da Maura, essa aula hoje para vocês, e vocês já vão estar sabendo coisa que nem o seu dentista ainda está sabendo. Tem mais uma coisa que eu esqueci de falar, eu não vou deixar, eu vou contar para vocês. Tem mais uma questão. Esses amálgamas que estão nas bocas, nos dentes, esse paciente, ele vai no dentista, o dentista remove esse amálgama vai para a rede de esgoto, porque a cadeira do dentista é ligada na rede de esgoto. Da rede de esgoto vai para o processo de saneamento básico, chega lá no saneamento básico, no caso aqui do Paraná chama Sanepar, em São Paulo é Sabesp, todo o material que é lixo do saneamento básico é vendido para ser adubo. Isso vai ser adubo de algum alimento. Se não se torna adubo, também vem a chuva, porque o mercúrio ele nunca acaba. Ele não tem fim, ele evapora. Ele auto próprio, ele faz seu processo. Então, ele foi para a cadeira do dentista, foi para a rede de esgoto, na rede de esgoto ele virou adubo. Se ele virou adubo, choveu, se choveu, evaporou, foi para a nuvem, choveu, caiu no peixinho, o peixinho comeu, você comeu o peixe. Então, você vira um ciclo vicioso. Por isso que o dentista biológico integrativo, ele sabe disso, ele tem um processo até de captação desse lixo que sai da guspideira dele, para que não vá também para o saneamento básico. Isso também é uma informação muito importante de se ter. Aqui está a maneira como é praticado essa restauração antes de colocar na boca do paciente. Ó. É uma restauração, ela tem essa aparência, ela fica assim, ó, no dente. Então, aqui, o dentista,
ele tinha ou tem uma balancinha, já isso aqui está proibido, tá? Mas ele tem essa balancinha. Nessa balancinha que ele pesa, ele olha o tamanho da cavidade aqui, o tamanho da cavidade, que é o lugar que ele vai rechear com esse material que é o mercúrio. Então ele pesa, ele coloca nesse vidrinho. Ele pesa o mercúrio, colocou aqui. Aí ele vem e pesa os outros produtos, que é o material que é limalha, que é aquele material que eu falei para vocês, chumbo. Aí ele vem e coloca aqui. Aí esse caninho que tá aqui, ó, ele parece um pilão. Ele coloca aqui dentro e começa a mexer, fazer a mistura. Ele faz a mistura, vem para um paninho assim, que geralmente é de couro, ele faz essa bolinha. Aí ele vem com esse instrumento, ele pega isso aqui, ele calca aqui, esse material, ele entra aqui dentro. E ele vem e coloca aqui no dente, vai colocando e vem com os instrumentos assim, calcando, 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 pulindo. Aqui, pule tudo, conclui, vê se não tá alto, pede para o paciente morder, pede para o paciente ficar ali meia hora sem mastigar, para não soltar, e acabou. E o paciente sai passear com essa restauração e fica ali 10 anos, 15, 20 anos com um desse. Tem gente que tem vários, um ao lado do outro. Aqui eu vou mostrar para vocês esse vídeo. Esse vídeo que vocês vão ver agora é quando ocorre um atrito nessa restauração, tá? É uma imagem ali, um vídeo microscópio, como que o mercúrio daqui evapora. Como que ele vai evaporando quando ele sofre um atrito, tá? Então, imagine que vocês vão ver agora um dente, e esse dente sofrendo um atrito e o vapor que vai sair desse dente. Vamos lá? Vou colocar aqui para vocês, pessoal. Olha lá o dente, né? Olha o vapor. O vapor tá aqui, ó. Olha o dente. Olha o dente de novo. Aí, quando a gente fala sobre essa restauração de amálgama, qual que é a vantagem de você ter uma restauração como essa dentro da boca? Por que que ela foi tão utilizada? Por que que tanta gente tem? Primeiro, ela tinha uma vantagem, que era tem uma longevidade, ela dura. Então, você encontra pessoas com restaurações como essa há mais de 30 anos na boca. E tá lá, ela escurece um pouco, ela fica escura, mas ela tá lá, porque ela é firme, ela é longeva, ela se mantém. E ela tem uma técnica de ser feita muito simples. Ela, às vezes, pode ir um pouco de saliva na hora que o dentista está fazendo, está colocando, não atrapalha. Então, ela consegue ali, durante a língua mexendo, a saliva, ele consegue trabalhar bem. Ela é extremamente barata, por isso que no serviço público ela é muito utilizada. Os dentistas do SUS, eles têm muita habilidade, porque o custo dela é muito baixo. E ela não necessita um material que as outras precisam, que é o sistema adesivo, para ela ficar fixa no dente. Então, o desenho da cavidade que o dentista fez, o desenho do preparo para colocar a restauração, já é suficiente para ela ficar fixa sem soltar. As desvantagens, a estética dela, é isso aí que vocês estão vendo, ela não tem nada de estética. Ela possui o galvanismo. O que é o galvanismo? Você tem uma de cada lado. Então, você tem uma restauração dessa no teu dente aqui do lado esquerdo e você tem uma outra do lado direito. Entre uma e outra fica um processo como se fosse uma corrente elétrica ali, entre as duas, de atração, que é denominada de galvanismo. E ela apresenta corrosão, ela mancha com o tempo, e as bordas dela, onde você tem o esmalte do dente e a restauração, essa bordinha aqui, ela começa com o tempo ficar com desgaste, sabe? Como que infiltrar. É uma infiltração que ela começa pela sua margem. E ela não adere à estrutura dentária pelo meio de adesivo, que eu falei para vocês, só pelo meio de retenção. Então, o dentista ele tem que fazer a cavidade com a broca, ele tem que fazer sempre maior. Porque ela tem que ela tem que ficar presa mecanicamente, ela não fica por um adesivo. Sempre ele tem que fazer um preparo maior do que a cárie para ela poder ficar presa. E ela, ó, tá aqui escrito, toxicidade do mercúrio. Ela 50% dela é feita de mercúrio, que é altamente tóxico, altamente, ele é
vai trazer uma toxicidade, uma doença para quem tem. Aí eu trago aqui para vocês da onde eu tirei as aulas, da onde eu li, os artigos que eu li, que estão ali no Google Acadêmico. Então, é através desses estudos aqui que eu montei as aulas. E um desses estudos aqui, ó, que é esse primeiro aqui, ele é um estudo de 2008, tá lá, para vocês lerem esse artigo inteiro, para vocês entenderem como que esse nível de mercúrio, como que você vê a pessoa contaminada com mercúrio, você consegue colher uma amostra da urina do paciente, por exemplo. Chega um paciente aqui no consultório, a gente vê que o paciente tem muitas restaurações de mercúrio, a gente faz uma dosagem de urina, pede para o paciente coletar a urina 24 horas, manda para o laboratório, e vem lá o nível de mercúrio que esse paciente tem no seu organismo. Então, a gente consegue correlacionar através da excreção aqui também da urina e também pelo sangue. Pelo sangue a gente também consegue ver. Tem um outro artigo que foi feito com os profissionais que removem, que tem que ter um cuidado com os profissionais que trabalham com esse tipo de material, que também estavam contaminados. Até os estudantes que estavam começando a graduação, eles já estavam com poucos meses trabalhando com mercúrio, contaminados de mercúrio. Então, esses artigos a gente tem lá no Google, para a gente estar estudando e estar aprendendo mais. Aqui tem um outro artigo que correlaciona também que a liberação da quantidade de mercúrio é menor do que a quantidade ingeridas na dieta. O que eu digo com relação a esse artigo aqui? Eu vou falar para vocês, porque eu também já li. Mercúrio, se você conseguisse o nível 0, era melhor. Então, não tem quantidade segura de ter mercúrio. O ideal é não ter nada. O ideal é ter, você vai lá, faz seu exame e tem teu nível 0. Isso é o ideal. E aqui conta também sobre as relações, 80 profissionais de odontologia que foram feitos exames e 45 assistentes dosado a urina e a concentração de mercúrio que foi encontrado nesses profissionais. Aqui é o que eu falei para vocês lá no slide sobre o galvanismo, né? Quando você tem a restauração metálica de um lado, aqui com mercúrio, e a restauração metálica do outro lado. É aquele paciente que se queixa que tem choque nos dentes, sabe? Vai comer alguma coisa, tem choque, ou morde, sente choque. Então, esse fenômeno é denominado de galvanismo, por essa corrente elétrica que acontece, dessa força que acontece de um lado para com o outro. Esse dente aqui está ligado exatamente, esse aqui é o incisivo central. Ele é um dos elementos que estão ligados ao rim e estão ligados a esse eixo neuroendócrino. Por quê? Porque em cima do rim a gente tem as glândulas, que são as glândulas adrenais. Então, você está ali você está fazendo tudo certo, você está ajudando, você está cuidando da tua saúde, você está removendo parasitas, você está cuidando já da tua dieta, já está com uma dieta alcalina, mas você não consegue evoluir muito. Você está com o eixo neuroendócrino totalmente descompensado. Aí você passou pela aula aqui da professora Maura, agora você já sabe. Você já sabe que você pode vir aqui na cavidade bucal do seu paciente e, no mínimo, olhar, conversar com o seu paciente e perguntar para ele: você tem algum dente tratado canal? Tem alguma prótese? Ó, esse incisivo aqui, ó, ele é uma prótese. É um canal, uma prótese. Olhando aparentemente, é um dente que, não, dá para ficar mais um pouco, né? Dá para ficar aí, vamos deixar mais uns anos. Mas quando você tira, remove esse dente, você mostra esse dente para o seu paciente, ele mesmo diz, não precisa nem ser dentista, ele sente o alívio de ficar livre disso aqui e, com o tempo, fazer com que esse eixo neuroendócrino, que é tudo dividido por tríade, nosso corpo é tudo tríade. Um outro momento a gente pode continuar essa aula, que eu acho que vai ter que ter parte 2, porque muita coisa para a gente aprender tudo num dia. A gente pode estar falando, escolhendo um dente, estar falando sobre esse eixo neuroendócrino. Como que isso aqui interfere? Como que isso aqui faz o cortisol, que está lá na glândula adrenal, ficar liberando o tempo todo, 24 horas até entrar em fadiga? Então, quando a professora fala isso para vocês, e quando ela traz aqui para vocês, nós que somos da Academia MOI, desse método,
onde nós unimos os dentes, a saúde como um todo. É isso que ela quer falar. Ela quer falar que esse eixo neuroendócrino, que está lá no rim, que não está funcionando bem, que faz a tireoide ficar lenta, que faz você não perder peso, que faz aquela tentante, porque agora a gente tem um grupo de tentantes que não conseguem engravidar, porque a tireoide é lenta, ou porque a tireoide funciona muito rápido, que é o hiper e o hipotireoidismo. Então, quando se trata disso aqui, é algo que vocês só teriam isso aqui num curso muito profundo de medicina ou de odontologia. E vocês estão tendo aqui de primeira mão nesse curso aqui com a professora Maura, tá? Então, é isso aqui que a professora Maura nos trouxe. O que vocês veem do lado é chamado de radiografia e radiografia panorâmica. O que é uma radiografia panorâmica? Uma radiografia panorâmica é como você pegar um helicóptero e fazer um voo aéreo em uma determinada região. Você vai ver tudo. Você vai ver tudo. Você dá um passeio. Se você estiver em Curitiba, você pode ver o Parque Barigui. Junto com o Parque Barigui, você já vai ver o Shopping Barigui ao mesmo tempo. Você tem um panorama da região. E com esse panorama, você consegue avaliar se esse paciente tem todos os dentes na boca. Se os dentes do siso, olha aqui onde está a flechinha, já nasceram. Se o dente do siso não nasceu, você já tem que raciocinar, eu vou te ensinar agora. Você já sabe que esse é um paciente que possivelmente ele ainda não tem 21 anos, porque o siso ainda não nasceu. Lembra que eu falei lá no início? Ó, ele está numa posição provável de nascer, porque ele está em pé. A gente vai falar erupcionar, porque agora vocês não são mais leigos. A partir de agora, eu não vou falar mais com vocês nascer. Quando vocês ouvirem a palavra erupcionar, vocês já estão um passo à frente no conhecimento. Então, esses aqui ainda não erupcionaram, tá? Então, você já consegue imaginar a idade dessa pessoa. É uma pessoa com menos de 21 anos, porque o siso ainda está aqui. Ele nasce entre 16 e 21. É uma idade provável, tá? Não é uma previsão, não é uma precisão. Então, você já sabe mais ou menos a idade. Você olha aqui na frente, ó, tem tipo um desenho que parece uma cobrinha, ó. Isso aqui é uma contenção de alguém que já usou aparelho. É uma contenção ortodôntica. Então, você deparou com uma radiografia panorâmica, agora você não é mais leigo. Os dentes que não erupcionaram são esses, ó, que não estão na boca, eles estão aqui dentro. A raiz ainda não está formada, ó, dá para ver que a raiz está pela metade, ó, esse aqui já está com a raiz formada. E aqui, ó, ele tem uma contenção ortodôntica, que é esse desenho que parece uma cobrinha, mas é quando você tira o aparelho, você coloca isso aqui como se você engessasse os dentes. O ortodontista, ele coloca isso para os dentes ficarem parados, a todo custo. Não foi feito para ser assim, tá? Você trava o movimento natural que esses dentes têm. Então, tem uma outra vertente da odontologia integrativa, que a gente também já não deixa metal dentro da boca, nem contenção, e deixa os dentes serem livres como eles nasceram para ser. Aqui é a arcada superior, ó. Eu digo para vocês que não tem nenhum dente tratado canal, porque um dente tratado canal dentro, ele é branco, como se fosse transparente, assim, que fica um material ali que é derivado ali do petróleo também, né, que é gutapercha. Então, fica aqui dentro, ó. Aqui, ó, essa região aqui, ó, que parece uma região, ó, eu vou fazer com a linha, ó. Vou passar aqui meu cursor aqui da aula, ó. Tem uma aqui e tem uma outra aqui, ó. É uma parte oca da nossa maxila, ó, arcada de cima, arcada de baixo. A arcada de cima, ela chama maxila. E a arcada de baixo, ela chama mandíbula. A arcada de baixo é aquela que mexe, ó. Ó. A de cima, ela é parada. Então, maxila, mandíbula, tá? Então, a arcada de baixo é mandíbula. Essa região aqui, ela fica mais ou menos aqui, ela é oca, ó. Nós temos que ter no nosso rosto duas regiões oca, porque se ela fosse muito densa, seria muito frágil a fratura. Vocês já observaram o bebezinho, quando a criança, antes dela andar, como ela é bochechuda? Já observou isso, Maura? Criança, quando tá... Até ela andar, ela tem muita bochecha. O criador, ele fez certo, porque a criança, se ela cair, ela tem uma proteção para não fraturar os ossos da face, para ajudar na proteção quando cai da cabeça, para não bater a cabeça, porque a moleirinha ainda não está fechada, que é a parte óssea aqui, ó, do nosso osso, aqui, o occipital, ainda não está formado.
Então, o criador deixou aquelas bochechas, assim, ó. Eu ainda sou até hoje. Minha filha às vezes fala assim, ai, minha bochechudinha. Por quê? Porque a bochecha ela é uma proteção que o criador fez. Então, você vai cair, você bate a bochecha, e essa bochecha, ela protege essa estrutura óssea e ajuda também a proteger a criança antes de andar. Ela está levantando, ela vai cair, então tem toda essa questão funcional também. E a bochecha ela fica aqui nessa região de seio maxilar, porque aqui é onde quando a pessoa tem sinusite, a radiografia que ela fica muito escura. É aquela pessoa que tem uma sinusite recorrente. Se você tem um dente aqui, ó, infeccionado, esse dente infecciona também e joga aqui para dentro, mandando essa infecção para cá e mantendo esse seio maxilar sempre cheio de secreção. É aquela pessoa que tem uma sinusite, que toma antibiótico, que não melhora, que faz lavagem do nariz, que não melhora. Veja sempre esses dentes aqui, os posteriores, os molares, que estão relacionados também à glândula mamária, relacionado às mamas. Então, aquela paciente que também já tem um nódulo na mama, é bom sempre estar olhando essa região aqui de dentes e, sempre que possível, olhar uma radiografia panorâmica, né? E procurar um profissional da área para compreender e para te orientar sobre isso. Mais profundamente, nós temos o nosso método, que é o método Medicina e Odontologia Integrativa, que a gente ensina a fazer a leitura dessa radiografia. Ensina como cada dente, como que olha cada dente, cada número. Então, a gente consegue se aprofundar mais. Só para essa aula é mais de 1 hora. Então, a gente teria que se aprofundar. Mas nós temos aí um curso, que é o método MOI, Medicina e Odontologia Integrativa, que nós ensinamos isso. E daqui a pouco eu já vou dizer para vocês como que vocês fazem para aprender mais sobre isso e se conectar e mergulhar na medicina e odontologia integrativa. Vou voltar aqui, ó, para o eixo que a Maura falou. Esse aqui é um dente que foi tratado canal, e esse dente ele tem uma prótese, ó. Aqui você vê um dente rígido. Eu estou falando com vocês, porque eu já falei sobre isso, então eu já posso falar com vocês o que é um dente rígido, mas não me custa relembrar, porque vocês estão aprendendo agora. Um dente rígido é um dente que não sofreu ainda nenhuma interferência, ele é íntegro. Então, esse aqui é um dente que não passou por tratamento de canal, é um dente que não tem prótese, é um dente que não tem metal. E esse do lado é esse que vocês estão vendo aqui após a extração, ó. Tá? Esse dente ele tinha uma prótese, ó. Aqui você vê a linha da prótese, é um metal, que em cima tem uma camada de cerâmica. Esse dente chama prótese, né, que está em cima, metalo, porque tem um metal, cerâmica. Essa prótese, ela cobre o dente inteiro, ó, de todos os lados, a parte da frente e a parte de trás, impedindo também a comunicação desse dente com o meio bucal. Então, esse dente não recebe oxigenação, não recebe saliva, ele está ali sufocado e tratado o canal dentro da boca só para fazer a função de um dente, ó, que nem tá tão bonito assim. E esse escurecimento que tem aqui em volta, ó, também é um escurecimento da raiz, né, o dente pedindo socorro para sair dali. E aqui, ó, já é uma lesão, tá? Não é gengiva isso. Isso aqui é uma lesão que o dente ele cria como um processo de defesa dele mesmo, tá? Ele está se defendendo para tentar se cicatrizar e não consegue. Vocês lembram que nós temos o sistema linfático, que o dente ele produz a citocina vai para a linfa, eu chamei a linfa aquela hora de gari, só para vocês gravarem. Então, ele produz essa citocina, joga para os gari pegam essa citocina e jogam para outra região, ou para a glândula mamária, ou para o fígado, ou para o intestino, ou para o coração. E esse processo fica um círculo. Então, você não consegue resolver, porque a solução aqui é um dentista integrativo. É remover o dente, curetar, limpar a região, cuidar dessa região com uma terapia neural, com ozônio, e depois devolver esse dente para o paciente através de um bom implante em zircônia, que daí é compatível com a saúde do paciente. Deixa eu contar. Isso aqui são os dentes, tá? Um dente tratado canal, ele é exatamente essa linha de baixo aqui, ó. O canal é tirado, esse nervo que está aqui dentro do dente, que é aquele que leva irrigação, nutrição para o dente. E para não ficar vazio, porque se fica vazio isso aqui, começa a formar um outro tipo de bactéria ali.
Então é feito, tira isso aqui e vence e coloca esse materialzinho aqui dentro, ó, que chama gutapercha, tá? É um material, é um plástico. E ele fica ali. E você deixa aquilo ali e o corpo ele fica lutando contra isso aqui o tempo todo, né? Libera ali substâncias que liberam para esse osso, que formam toxinas, que jogam para o sistema linfático drena, tenta drenar, não consegue, porque a pessoa fica com isso aqui muitos anos. Tem gente que tem tratamento de canal com mais de 20 anos na boca. Geralmente, um tratamento de canal com 15 anos, ele já começa a incomodar. O paciente começa a perder o osso ao redor do dente, porque o corpo, ele está lutando para acabar com aquilo. Então, para se livrar daquele órgão morto que está ali. O único profissional que deixa algo morto dentro do corpo é o dentista. Se a tua vesícula está necrosada, o médico tira, né? Se você tem algo que não está funcionando, ele tira, faz um transplante, o dentista faz o canal e vai deixando o dente lá, né? Doutora, o melhor então, ao invés de você fazer um canal, é melhor você extrair e daí fazer um implante que seja compatível, né? Um implante com você? Se você tem um paciente, por exemplo, que tem uma doença autoimune, que está para desenvolver uma doença que você já percebe, é muito melhor você substituir por um implante com zircônia, que vai ser biocompatível, do que você desenvolver uma doença, perdendo, não dormir, ter uma doença sem diagnóstico, né? Você não vai ficar sem, você vai substituí-lo de uma forma correta. Ou, se fizer o canal, fazer o canal mais natural possível, usando ozônio, terapia neural, né? Fazendo de uma forma integrativa, como a gente está aprendendo nessa aula. A gente tem recursos para tratar isso. E tentar salvar o dente sempre. Sempre. Não se... Canal é uma coisa assim, é o último caso, gente. Não. Evitar. É uma coisa que eu, como dentista, tô falando por mim, tá? Não vou falar por nenhum outro dentista, nem posso. Mas a última coisa que eu quero em mim é um tratamento de canal. Inclusive, eu digo para vocês, eu já tive um tratamento de canal. Já fizeram em mim também. Isso acontece. Eu não nasci dentista, não nasci numa família de dentistas integrativos. Mas a solução para que eu evitasse um problema de saúde é a extração do dente. E eu tô nessa área da integrativa há 5 anos, que eu me apaixonei, fui estudar, fazer pós-graduação em medicina aqui com o Lair Ribeiro, aqui em São Paulo. Eu vou todo mês, fico 2 dias com ele, numa sala de aula, sendo treinada por ele. E olhando na boca, ele tá lindo, não parece, mas a hora que eu tirar, eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó, é uma consulta quando você precisa remover o amálgama. A equipe, que é o profissional que vai remover o amálgama, ele precisa se proteger. Por quê? Porque o amálgama, eu mostrei um vídeo que ele é volátil, né? Então, quando você começa a remover o amálgama, aquele mercúrio, ele exala, ele fica no ar. E os profissionais de saúde aspiram isso. E ele vai para o pulmão e ele é cumulativo, ele não sai. Ele só sai no processo de quelação, que é o que eu falei também para vocês, que a gente coloca ou na veia uma substância, que é o EDTA. Essa substância vai lá onde está esse mercúrio, ela sequestra ele, ela gruda e vai eliminando do corpo. Temos também substâncias como o coentro, que é o alimento, né? O coentro, aquele que é utilizado como tempero, que também tem um processo de quelação. Temos outra substância que é a clorela, que também é utilizada como um processo de quelação. Às vezes a gente faz a associação das duas substâncias, a clorela mais o coentro, e tem mais a espirulina. Então a gente faz essa limpeza dentro do organismo do paciente para remover antes de marcar a consulta para tirar os metais do paciente. E é isso que vocês estão vendo aí. Parece que está vestido para ir para o espaço, né? É máscara, é óculos, é um aspirador ligado ali direto dentro do dente, ó. Esse verde ali é um isolamento que é colocado na boca do paciente para ele não engolir o mercúrio. Isso é o mercúrio. E depois, alguns pacientes ainda a gente usa o hidrogênio molecular, mais 1 hora depois que sai da cadeira, porque isso ainda dá um pouco de tontura. Tem uma reação que chama reação de Rushheimer, que é quando você começa a mexer muito em metal que o corpo está acostumado. Tá um pouco de metal lá no cérebro, um pouco no fígado, espalhado. Quando você começa um processo de quelação, sai tudo e vem para o sangue. E isso dá tontura, dá um mal-estar no paciente. Então, é uma reação muito comum. Então, a gente se cuida dentro do que é possível e vai tirando e vai limpando essa boca. E vai tirando o mercúrio, e vai tirando os metais
e a gente vai limpando para deixar o paciente com mercúrio mais próximo de 0 possível. Ah, gente, escutem agora. Prestem bem atenção. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o BPA, né? Que é o bisfenol, que é derivado do petróleo. Ele está nas embalagens de alimentos, está naqueles potinhos que a gente faz nossa marmita. Tem gente que põe no micro-ondas, né? O bisfenol, ele tem uma capacidade, que é a capacidade de entrar dentro do corpo humano e ele faz um processo de mimetização, que é imitar. Ele imita um hormônio que chama estrogênio, que é aquele hormônio feminino, que também, só que é aquele estrogênio ruim, que chama estrona, que causa o câncer de mama. Que é não que ele causa, deixa eu corrigir. Não que ele causa, ele está envolvido no processo de desenvolver o câncer de mama. E tem um estudo que está lá esse PDF ali, de L.R. Zandoná, que é um estudo científico, né, correlacionando o uso desses materiais de embalagens alimentícias com o câncer de mama, pelo BPA. As restaurações brancas da odontologia, que são essas aqui, que chama resina, elas são compostas e elas têm o BPA. Vou dar um minuto de silêncio para vocês gravarem. Vou repetir, essas restaurações, que são as resinas, que a gente tira o amálgama, e daí a gente substitui, para não deixar sem nada, por resina. Elas contêm o BPA. Agora eu vou contar. Dentro da odontologia integrativa, vocês que agora são integrados, eu já vou considerar vocês, vocês já sabem disso. Então, quando vocês forem no dentista, vocês vão pedir para usar a resina BPA Free, porque existe. Você precisa ter um dentista integrativo, um dentista biológico, que tenha o conhecimento. Se você conversar com o seu dentista, conversar esse assunto com ele, ele não souber, sai de lá. Não tenta querer ensinar ele, não tenta querer mudar a cabeça dele, porque isso vai muito tempo. O ideal é você daí procura um profissional biológico, que consiga trabalhar com esse material, que ele já saiba que existe, porque existe. Existem essas resinas BPA Free, que não tem BPA. Aí você tira esse metal da sua boca, esses amálgamas, ou essas coroas, e você faz essa coroa ou de zircônia pura, ou com uma restauração BPA Free. Aqui do lado, ó, eu vou passar o cursor do mouse, ó. A gente tem um implante, corpo único, que a gente chama aqui, mas essa parte aqui, ó, que é a zircônia. A zircônia, ela é um material que é biocompatível, ela não libera substâncias metálicas no corpo, e ela não aquece como um metal. Quando você tem um implante desse aqui metálico, então o que acontece? Você fala com o celular, né? Aquela força que a empresa, que a antena manda do 4G ou do 5G para o celular, e do celular vem aqui do lado do seu ouvido para você ficar falando, você traz essa atração para o implante metálico como se fosse uma antena. Então, esse material, que é a zircônia, ela é biocompatível, ela existe, ela é um material disponível para ser feito os implantes odontológicos. O profissional da odontologia que busca esse tipo de linha de trabalho, ele conhece esse implante, ele sabe, ele vai te ofertar um implante como esse, um implante de zircônia, que não aquece, que não libera nada. Ele fica ali sem liberar nenhuma substância no seu corpo. Isso que é o ideal, a gente tentar devolver o nosso corpo o mais natural possível, para que o nosso corpo não tenha que lutar o tempo todo para tirar as interferências que nós vamos colocando nele, com implantes, com restaurações metálicas, com próteses, né? Aqui eu quero dividir com vocês, acho que vocês têm um tempinho. Deixa eu pedir para ajuda. Ó, eu vou colocar esse caso é de uma paciente, o nome dela é Raquel. Ela não podia ter filhos. Ela estava assim, ela tinha uma endometriose muito séria, ela não conseguia engravidar. E ela já tinha feito cirurgia, já tinha procurado o médico já tinha dito para ela: desista, você não vai conseguir ter bebê, você não consegue engravidar. E ela buscou uma linha alternativa, complementar, e ela foi numa médica. E na consulta médica dela, integrativa, a médica falou para ela assim: abra sua boca que eu quero ver seus dentes. Pense, você vai numa consulta médica, a médica vai examinar seus dentes. Olha que eu acho isso sensacional, né? E a médica olhou nos dentes dela e falou: esse teu dente aqui não tá legal.
mas você vai procurar um dentista integrativo e você vai pedir para o dentista avaliar esse seu dente. E você vai tratar esse dente e eu acho que vai dar certo a tua gestação, você vai engravidar. E eu vou colocar o vídeo agora para vocês ouvirem que isso daí é uma prova social. Se um dia vocês tiverem alguém aí que não consegue engravidar, lembrem desse vídeo, tá? O nome dela é Raquel, hoje ela já não mora mais no Brasil, ela foi embora para Portugal. Ela tá lá no meu Instagram. Ela já se ofereceu para fazer uma live comigo, eu vou agendar uma live com ela logo. E ela vai contar um pouquinho a história dela aí bem rapidinho para vocês ouvirem. Tá? Procurou recomendado de uma médica integrativa aqui de Curitiba. Ela me recomendou para a gente fazer um tratamento dentro da odontologia biológica em um premolar, né? Ela tinha um premolar que doía muito, esse premolar estava infeccionado, e eu atendi a Raquel no ano de 2020. Então, ela me procurou para a gente tratar esse premolar. Mas o caso da Raquel é o seguinte, ela tinha um diagnóstico, uma dificuldade de engravidar. Então, ela já se tomava anticoncepcional, nem tomava nada, né? Nada, só. E já era casado, já tentava engravidar? Isso, exatamente. Quanto tempo você ficou tentando? Ai, nossa, nem lembro. Fiquei casada por 10 anos. E nesse meio tempo eu tentei engravidar, assim, e não consegui, porque daí eu descobri o diagnóstico de endometriose, e o primeiro médico que me tratou de endometriose, que eu operei, ele me passou anticoncepcional bem forte, que era justamente só para endometriose, que eu tomei por muito tempo. Você usava um anticoncepcional para tratar a endometriose, operadores, Muito. Aí eu cheguei a operar, aí ele manteve o medicamento mais um outro, que eu acabei não tomando porque eu via muitos comentários no Facebook de efeitos colaterais que as pessoas passavam. Eu optei por não fazer isso. Foi quando daí eu comecei eu descobri o tratamento naturais na medicina integrativa. E ela procurou a medicina integrativa, né, ou funcional, para fazer um apoio, porque dentro da medicina tradicional ela já fez cirurgia, já tinha tentado tratar a endometriose com anticoncepcionais e dói, né? Toda pessoa. E até que ela chegou dentro da medicina integrativa, e a médica que trata ela dentro da medicina integrativa encaminhou ela para odontologia biológica. Falou, Raquel, você deve procurar um dentista? Foi. Ela me recomendou você, no caso, para tratar o dente. O dente. Então, ela identificou, a médica dela identificou o tratamento odontológico e eu atendi a Raquel dentro da odontologia integrativa para tratar esse dente dela, que é um dente relacionado ao sistema reprodutivo. Então, a gente iniciou esse tratamento e daí o que aconteceu? Eu engravidei. Então, ela tem quantos meses já tem? 10 meses. 10 meses. E você lembra, assim, foi em 2020 que a gente começou a tratar, em 2000, deixa eu ver a data aqui, ó, a gente começou a tratar em outubro de 2020. Você engravidou foi quanto tempo depois, mais ou menos? Outubro de 2020, a bebê tem quantos meses hoje? 10. Então, em 2021, a Raquel já estava grávida. Foi, eu descobri no Natal que eu estava grávida, dia 24 de dezembro, eu descobri que eu estava grávida. Então, é disso que se trata a odontologia biológica, a odontologia integrativa. E eu estou postando esse vídeo aqui com a autorização dela. Eu pedi autorização para poder usar a imagem dela, para a gente poder estar falando sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente não encontra soluções dentro da medicina. E a medicina integrativa, a odontologia biológica, ela vem para auxiliar. E a gente consegue muitas coisas. Inclusive, um bebezinho de uma pessoa que já só com inseminação artificial, né? Foi. Não sei, eu consegui fertilização. Então, o caso dela era só com fertilização. E hoje a gente tem uma bebê com caso de Laila. A Laila é linda. Eu vou postar uma foto aqui da Laila no colo da Raquel, que eu tenho essa foto, para vocês verem. Então é isso, é a odontologia biológica, a área qual eu trabalho. A gente auxilia e ajuda as pessoas aí, tá bom? Bom dia a todos. Tchau. Tchau.